Bem, eu agora vou fazer aqui um teste de aceleração e a partir daí temos um comportamento progressivo mais para o desportivo. Aí assim. Oh, amiga, então tu levas isto completamente aberto. Não gosto. Mas pelo que eu consigo perceber, seria claramente o primeiro upgrade que eu faria. Qual é que é a loja de motos e acessórios mais fixe que tu conheces? Mais fixe? Sim. Então, há dúvidas. Perguntar? Bem, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é meter gasolina e meter os tripos a zero. Ai, que caraças! Isto é claramente uma moto que gosta de brincar. Ora então, vamos lá. QJ motor SRK 400, meter o trip a zero, trip A a zero, trip B. Ora, meti 15 euros, vamos ver o que é que conseguimos fazer com estes 15 euros. Começar aqui pelo modo Citadin, é uma moto mesmo pequena e eu não sou uma pessoa alta, meço 1,80m, 1,80m, meço 1,75m, e que barulheira, é só barulho. Isso. Chega lá, homem! A primeira sensação, além da extrema agilidade da moto, já deu para perceber que esta moto é uma marota, danada para a brincadeira. O som do motor e escape também é muito giro, tem assim um som de moto grande, tem aquele som grave que eu gosto. A aceleração é rápida, a resposta do acelerador também. Travagem. Travagem, tenho que tirar aqui as minhas teimas. As manetes, tanto a embreagem como o travão, são daquelas manetes com afinação, aquela afinação de 4 posições. Seria claramente o primeiro upgrade que eu faria, seria meter umas manetes ligeiramente mais curtas com a tração, porque mesmo na posição mais próxima do punho, sinto que eu precisava aqui de uma ação mais próxima. Pronto, mas a embreagem é bastante suave, a ação do travão também. Eu nesta moto se calhar estaria à espera de uma ação de travagem ligeiramente mais rápida, mais agressiva. Vamos dizer que a moto que eu testei mesmo antes desta, a SRV 550, é uma moto mais pesada, mas o travão da frente também faz sentir que tem muito mais travão. Atenção, a travagem funciona, mas tem um funcionamento mais suave, mais tipo bombas Nissin. Não manda logo aquele esticão que às vezes pode assustar algumas pessoas, pronto, que não estejam tão habituadas. Pronto, eu gosto mais daquela ação mais rápida, mais desportiva. Isto é o travão da frente. Não, mas ela trava, pronto, lá está, ela não trava mal, ela trava bem. Outra vez. Sim. É uma moto muito leve e mesmo assim poderia se calhar, lá está, ter aquela travagem mais tchanã. Eu até agora só travei com o da frente. Eu em estrada não costumo usar assim muito o travão de trás, mas já vos digo como é que o travão de trás se comporta. Não gosto. Não gosto por causa do ABS. O ABS é ativado muito cedo. O travão de trás normalmente é usado como apoio, pelo menos foi sempre assim
que eu aprendi e que eu me habituei. Mas pronto, primeiro eu gosto de travões com uma ação, também não sou muito fã da ABS, para uma 400 de cilindrada. Eu não vou dizer que a moto parece ter mais cilindrada, mas dentro dos 400 centímetros cúbicos eu diria que a cilindrada está muito bem aproveitada. E tanto esta como a QJ SRV 550, pá, foi a última moto que eu conduzi, e esta também sendo uma QJ, embora sejam motos de segmentos diferentes, acho que estão no direito de fazer assim uma comparaçãozinha entre elas, visto que são do mesmo fabricante. Oh, amiga, então tu levas isto completamente aberto? Aquilo está aberto lá atrás. Pronto, estava a dizer que a nível de mudanças esta QJ também se dá muito bem a rolar tanto em regimes de baixa rotação como média. Embora este motor se calhar goste mais de andar ali nas médias altas, mas a gente já vai ver isso em condições. Os espelhos também são bacanas, dá para ver muito bem o que vem lá para trás. Aqui o painel TFT também tem uma visibilidade fixe e ele é sensível à iluminação exterior. Quando passamos num túnel ou quando escurece, isto tudo passa de fundo branco para fundo preto. É uma 400, hein? Não é uma 600. Não manda coice, mas é muito gira. Algo que eu tenho que referir, tal como na QJ anterior, é a iluminação. Tudo bem que na câmera não se percebe muito bem, mas acho que a nível de luminosidade, máximos, médios, máximos, médios. Não creio que seja assim uma iluminação muito eficaz. Bem, eu agora vou fazer aqui um teste de aceleração, ou melhor, vou fazer aqui teste de velocidade máxima que eu consigo dar com a moto. Quero antes de mais avisar de que isto é uma moto bicilíndrica, 400 de cilindrada, e que está a carregar com vamos dizer 85 kg, que para uma moto 400 de cilindrada, pá, 85 kg já é um peso considerável. Ora então, dia 2, com 108 km feitos, eu agora venho aqui fazer umas curvinhas. Tenho vindo a uma velocidade assim, nesta onda, 50, 60 km hora, para compensar o dia de ontem, que o dia de ontem foi um dia assim um bocado enérgico. Então, para compensar o consumo de ontem, eu agora tenho vindo aqui num registro muito mais calmo. Tenho a frisar que este motor tem uma caixa de velocidades também bastante elástica. Não temos de fazer muitas trocas de mudança porque ela tem uma boa resposta em todo o seu regime. Que é muito agradável.
A nível de suspensões, tendo em conta o tipo de moto que é, o estilo de moto que é, eu estaria à espera de um comportamento mais desportivo. No entanto, as suspensões funcionam muito bem em pisos mais irregulares. Com isto eu não quero dizer que as suspensões são moles, são muito macias. O que acontece é que os primeiros milímetros, centímetros de absorção no curso são realmente sensíveis e a partir daí temos um comportamento progressivo mais para o desportivo. E assim, aí sim começamos a sentir aquela suspensão mais sólida, um pouco mais rígida, tanto que a moto em curva, estrada, curva, oferece uma estabilidade e uma segurança bem porreira. Os pneus que vêm de origem na moto são os Maxxis. Eu por acaso conheço a marca, mas não conheço os pneus em si, mas pelo que eu consigo perceber, isto foi a pesar a raspar. Pelo que eu consigo perceber, são uns pneus com um composto médio macio. A partir do momento em que eles começam a aquecer, começa-se a sentir outra vez. Começa-se a sentir que a moto se agarra bem. O facto da moto a raspar com alguma facilidade com as pezeiras no alcatrão deve-se ao facto deste tipo de motas tipo street, naked, street bike, assim de cilindradas mais baixas, são motas para um uso não desportivo, mas são motas para um uso assim mais urbano. Então a posição dos poisapés para ser mais confortável é ligeiramente mais baixo e pronto. Isso em curva quando nós abusamos um bocadinho mais da inclinação, pronto, é possível que haja ali um raspanço. Gosto muito. Mas esta moto é mesmo divertida, pá, é bem pequenininha. Para pessoas assim com mais de 1,75m, 1,80m, se calhar já começa a ser pequena demais. Sente-se muita leveza, a agilidade é incrível. Ainda não me senti desconfortável na moto, tanto pelos bancos como pela condução de posição. Pá, conduz-se muito bem, pá, é confortável, conduz-se muito bem. Digamos que para uma moto pensada para uma utilização mais urbana, também dá para fazer umas coisas engraçadas. Malta, o que é que dizem disto? Hã? Raspou outra vez. Eu já não venho aqui há muitos tempos. Aí é tanta gente.